de Marx na periferia do capitalismo, principalmente em alusão aos 10 anos da edição do livro 1 do Capital pela Boitempo, e eu, como economista, tenho um apreço muito significativo. Eu vou apresentar os palestrantes aqui, acho que dispensa um pouco a apresentação, mas me incumbiram de falar, inclusive, o currículo mais estendido, porque são grandes pesquisadores, têm uma trajetória pregressa muito importante, e queria também avisar que durante a fala dos três, vocês podem fazer questões por escrito, que depois o pessoal da editora vai coletar as questões do público e a gente vai fazer uma dinâmica de escolha, sorteio aqui de algumas questões para serem respondidas. Então, o primeiro palestrante da tarde de hoje é o Jorge Grespan. Ele é professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atua na área de Teoria da História e é credenciado como orientador de mestrado e doutorado no Programa de História Econômica, também da FEFELESH da USP, e do Programa de História Social. Possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, graduação em História também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia na Universidade Estadual de Campinas. Ele é autor de várias obras e, pela editora Boitempo, publicou Marx, o modo de produção de representação, modo de representação capitalista, de 2019, e Marx, uma introdução. Também está aqui com a gente a Letícia Parks. A Letícia é militante do MRT, que impulsiona o site Esquerda Diário. Possui graduação em Letras e Espanhol pela USP. Atualmente é pesquisadora e elaborou artigos e análises sobre as relações raciais e de gênero no Brasil, tendo atuado em palestras e jornais como educadora da temática de gênero e racial. Tem experiência na área de ciências sociais, onde realizou iniciação científica junto ao projeto Nesp Caritas de Educação e Filosofia, ainda durante a graduação em Ciências Sociais, e é organizadora dos livros Mulheres Negras e Marxismo, de 2020, pela ISCRA, e A Revolução e o Negro, também pela ISCRA, de 2019, e é coautora do livro Nós, Mulheres e o Proletariado, uma parceria da Martinez com o ISCRA. E, por fim, Tiago Torres. Vocês devem conhecer o Tiago como Chavoso da USP. É youtuber, palestrante e estudante de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Então, vou começar com o Jorge Grespan. Boa tarde, boa noite. Esse começo de noite, fim de tarde, para todas, para todos. É um prazer muito grande estar aqui. Mais alto? Ah, tá. Mais perto da boca, então. É que eu estava achando que aí ficava mais difícil de entender. Mas obrigado. Agora tá bom? Então tá certo. Bom, então, prazer em estar aqui com vocês, todas e todos, para falar sobre um tema que é o tema que eu venho estudando a vida toda e continuo estudando agora, que é a obra do Marx em geral, mais especificamente a obra econômica e mais especificamente ainda esse livro que ele publicou, ou que foi publicando aos poucos no final da vida dele, que é O Capital. Queria justamente começar falando um pouco sobre o fato de que essa obra demorou para ser publicada. Marx demorou bastante elaborando os rascunhos, os manuscritos. O primeiro esboço que Marx escreve desse livro já em 1857, portanto 10 anos antes de publicar o primeiro volume do Capital. Esse primeiro esboço, depois ele mesmo não publicou, que foi publicado muitos anos depois da morte dele, em 1938, com o nome de Grundrisse, famoso, né? Quer dizer, de traços fundamentais, a gente pode traduzir assim, da contribuição à crítica da economia política. O projeto de Marx se chamava, então, Contribuição à Crítica da Economia Política. Então, ele queria fazer uma crítica, justamente, da economia política, que era a grande maneira que os liberais do século XIX entendiam uma sociedade civil, a sociedade burguesa. Essa sociedade burguesa, então, era pensada como uma grande, digamos, uma grande associação econômica, comercial,
E isso, para essa ideia, isso é muito importante, a ideia de sociedade, né? Então, existem sociólogos que diferenciavam comunidade de sociedade, né? A sociedade é um tipo de agrupamento, de coletividade humana, em que as pessoas como que se comportam como os membros, como sócios de uma empresa. Por isso que é sociedade, como se todo mundo fosse sócio de uma empresa ou sócio de um clube, por exemplo. Ao contrário da comunidade, onde as pessoas se associam porque têm algo em comum, compartilham interesses, valores, etc. Na sociedade não. Na sociedade as pessoas se associam porque querem, teoricamente, né? E aí elas todas têm vantagens, elas firmam relações contratuais de deveres e direitos recíprocos. E era assim que isso era pensado, que o mundo burguês, que a sociedade capitalista era pensada por essa vertente do pensamento europeu do século XVIII e XIX, que se chamava economia política. E Marx, então, planeja justamente fazer uma crítica dessa teoria, uma crítica desse pensamento, e por isso ele pensa em escrever a crítica da economia política, né? E ao mesmo tempo, ao fazer a crítica dessa teoria, ele faz a crítica da própria sociedade capitalista. Depois é que, com os estudos dele, durante a década de 60 do século XIX, ele se dá conta do que significa plenamente esse objeto que ele está estudando, que é o capital. O capital então começa a ser pensado por Marx como uma relação social, não dinheiro, nem mercadorias, nem meios de produção, máquinas, uma fábrica como essa que a gente está aqui, uma antiga fábrica. Não é isso que é capital. Isso são formas em que o capital se materializa, mas o capital é uma relação social. A relação social entre os proprietários dos meios de produção e os não proprietários dos meios de produção, que são obrigados a vender a sua força de trabalho. Então, o Marx começa digamos assim, a definir com cada vez mais clareza o que significa essa relação social. E ao mesmo tempo essa relação social que é alimentada pela valorização. O capital, então, é valor que se valoriza cada vez mais e que precisa se valorizar porque ele é valor que se valoriza. Então, se o capital não se valorizar, se ele não tiver lucro, não reaplicar esses lucros e crescer e se expandir continuamente, ele não é capital. Então Marx passa a chamar de capital a obra dele. E a crítica da economia política desce para subtítulo do trabalho dele. Então aquilo que toda a vida ele pensava como sendo o título da obra, acaba virando subtítulo, porque a obra mesmo se chama O Capital. E ele pensa então o capital com cada vez, como eu falei, mais clareza, como essa relação social que funciona como uma força centrípeta, que vai atraindo tudo para si, e ao mesmo tempo uma força centrífuga que vai expelindo tudo, que vai dominando e se expandindo pelo mundo. E nesse sentido, já que a gente está falando de periferia, pensar o capital, ler o capital na periferia do capitalismo, nesse sentido, o conceito de periferia teria que ser bem definido também. Quer dizer, no sentido, Marx percebe que o capital, ao se expandir, ele vai criando periferias, mas ao mesmo tempo vai eliminando essas periferias e vai criando subperiferias. Enfim, ele tem um processo dialético, ele forma um sistema. Assim como dentro da sociedade existe uma divisão do trabalho, existe no mundo uma divisão internacional do trabalho, em que existem especializações, e alguns países são especializados em produzir algo para o mercado mundial, outros são especializados em produzir outra coisa. Então existe um sistema mundial, e esse sistema mundial tem a ver com o caráter contraditório do capital. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso nos debates. Mas então o capital tem um caráter contraditório nessa relação dele com a força de trabalho, que na verdade é uma relação dele com ele próprio, porque o capital compra a força de trabalho, inclui a força de trabalho como uma parte dele, capital, mas em seguida exclui essa força como proprietário dos meios de produção. Então ele tem uma relação de tensão com ele mesmo, e por isso não é só um conflito
ele tem uma contradição, ele nega a si próprio. E esse movimento de negar a si próprio implica uma dinâmica de alastramento, de crescimento constante, né? E ao mesmo tempo esse crescimento, como na verdade é um crescimento que não é dele, quer dizer, é ele capital, mas baseado em algo que não é ele, né? Baseado em, digamos, na compra da força de trabalho, no uso da força de trabalho, o capital então fracassa recursivamente e tem crises. Então as crises econômicas são um fenômeno que acontece de modo constante no capitalismo. Elas são, em certo sentido, crônicas, elas ficam latentes, mesmo quando o capitalismo está aparentemente vitorioso, quando ele está crescendo, se acumulando, se expandindo, a crise vai junto com ele, como algo virtual, como algo latente, que vai explodir em certo momento. Na minha pesquisa, eu acho que a crise não é algo que acontece regularmente, a cada 10 anos, a cada 15 anos. É algo que explode em certos momentos, por questões que têm a ver, inclusive, com o momento. Mas ela sempre está lá presente, perseguindo como uma espécie de espectro, né? O Marx falava que o espectro ronda a Europa. Não é só o espectro do comunismo, era também o espectro da crise, que sempre acompanhava como uma sombra, né, o capital, e sempre acompanha. E nós estamos vivendo hoje em dia justamente um momento desses. As pessoas costumam dizer que a crise aconteceu lá em 2007, 2008, nos Estados Unidos. Não, a crise é uma crise mundial e ela foi mudando de figura, foi mudando de dinâmica, mas ela está acontecendo até hoje. Fenômenos como a Covid, né, do qual nós estamos saindo agora, são aspectos da crise econômica mundial. São aspectos que não são imediatos, não são determinações diretas, mas elas têm a ver com a crise econômica mundial que a gente começou a viver justamente em 2007, 2008, primeiro nos Estados Unidos e em seguida no mundo todo, e que a gente está sentindo até hoje no Brasil. Então, essa dimensão da crise, ao mesmo tempo, é para o Marx uma oportunidade de construir um mundo pós-capitalista. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente tem que ressaltar, que ele frisou nos trabalhos dele e que está presente mesmo no livro O Capital. Apesar do Capital ser uma análise muito minuciosa e difícil do capitalismo, no entanto está presente esse elemento, vamos dizer assim, redentor, esse elemento emancipador dentro como uma sombra, dentro da própria vitória capitalista. Isso. A gente continua conversando depois, então, desse primeiro momento. Que vocês vão poder interagir com a mesa com perguntas escritas que vão ser recolhidas pelo pessoal da editora Boitempo. Então, quem já tiver questões já pode fazer e colocar no papelzinho. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas, todos e todes. Tá dando para ouvir? Sim. Não, eu tenho alguns anúncios, tem uma publicidade comunista para fazer antes de começar, que é para vocês passarem na banquinha ali da Isca, enfim, todas as bancas de livros, obviamente, mas em especial eu vou citar algumas passagens dessa história de construção do pensamento comunista conectado com a luta negra, que estão descritas em alguns livros que a gente tem publicado na banquinha. Então, são Mulheres, Revolução e Socialismo, textos de Marx, Engels, Eleanor Marx, Zetkin, Rosa Luxemburgo, Kollontai, Inês Armand, Lenin e Trotsky sobre gênero e luta das mulheres, Mulheres Negras, Marxismo, com alguns escritos sobre a luta das mulheres negras no Brasil e no mundo e a conexão disso com a luta contra o capitalismo, e Revolução e o Negro, que é um livro que daqui a pouquinho no final da fala eu vou abrir para ler uma passagem bem interessante para vocês, que eu acho que talvez vocês já conheçam, mas acho que no contexto do debate pode ser que fique mais interessante. A minha intenção hoje era poder trazer para vocês um capítulo da história internacional que está muito relacionado com a publicação do Capital e que eu acho que serve de fundamento para a gente poder tentar pensar essa pergunta de por que ler Capital, o Capital do Marx, né, na periferia do capitalismo.
O Marx, como vocês sabem, publica o Capital pela primeira vez em 1867 e ele coloca uma passagem no Capital que diz que o trabalho de pele branca não pode ser livre, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro, né, ou é queimado a brasa. Enfim, tem várias traduções diferentes, mas em síntese o que ele está dizendo ali é que não dá para lutar por uma liberdade do trabalho branco, europeu, ou o trabalho, né, melhor remunerado, com mais direitos, enquanto se ignora as condições de trabalho mais precárias e dos setores mais oprimidos da classe trabalhadora. No contexto onde ele publica isso, em 1867, é muito interessante, né, porque às vezes a gente vê as datas e a gente não faz uma correlação direta. A gente está falando de 2 anos depois do fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, que é um processo que vai durar entre 5 e 7 anos, e que o Marx não só acompanha, né, do outro lado do oceano, como ele elabora de forma muito apaixonada sobre o significado da luta negra por liberdade nos Estados Unidos. Tem alguns dados interessantes que a gente pode trazer à mesa, né, para a discussão disso. O primeiro é que o Marx ele trabalhava num jornal, que era o New York Tribune, e nesse jornal ele escrevia cartas e cartas reivindicando que esse processo de luta dos negros, né, do Sul, poderem ir para o Norte, poder se libertar, que o Lincoln devia levar até o final, inclusive dar umas puxadas de orelha no Lincoln, fala, cara, você tem que levar até o final, e se os negros vierem do Sul para o Norte para apoiar a luta do Norte, você tem que defender a liberdade dos escravizados. Então, enfim, ele vai opinando de forma muito apaixonada sobre esse processo de luta nos Estados Unidos e entende que era fundamental a associação entre os trabalhadores europeus e esses trabalhadores nos Estados Unidos. Por que ele fala isso, né? E aí tem uma luta de tendência que também é bastante relevante para o nosso momento, porque na verdade ele está dentro de um espaço de setores socialistas, onde uma parte dessa camada de socialistas que convivia no cotidiano com Marx dizia que não dava para apoiar a guerra norte contra sul, não dava para apoiar o norte, porque dessa guerra vinha a pobreza dos trabalhadores na Europa. O que acontecia? Imaginem que tem, hoje, por exemplo, a gente está tendo uma guerra na Europa, na Ucrânia, que está afetando a economia mundial, né? Em primeiro lugar, a economia local, mas também mundial. Né? Muitas vezes você liga a TV e fala, bom, não dá para prever o preço do combustível enquanto houver uma guerra na Ucrânia. Não dá para prever o preço de nada enquanto tiverem conflitos armados globais. O que acontecia é que naquele contexto da década de 1860, o fato de ter uma guerra entre norte e sul dos Estados Unidos impactava na indústria do algodão na Europa, e em especial na indústria do algodão na Inglaterra. E o Marx falava, não importa, porque na verdade essa lógica de que a gente não pode apoiar a luta negra porque afeta economicamente o trabalhador branco na Europa, a gente vai impedir que haja uma associação e um nível de apoio internacional dos trabalhadores que é fundamental, não só para que os negros possam estar libertos da escravidão, mas também para que as condições da classe trabalhadora a nível mundial sejam diferentes. E é muito interessante porque surge aí uma luta de tendência, né, entre os setores mais interessados em agradar os trabalhadores revoltados com o fato de que estava tendo uma guerra lá e estava gerando fome aqui, lá e lá, né, os setores que queriam agradar esses trabalhadores, eles diziam, não vamos apoiar, porque a gente vai se virar contra os trabalhadores que estão revoltados com esse processo político que acontece lá nos Estados Unidos. E o Marx vai falar, não, é preciso apoiar. E começam a surgir camadas e camadas de trabalhadores na Inglaterra, na Alemanha, na França, que vão se somando aos trabalhadores que a nível internacional apoiam a luta negra por liberdade nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, com Marx à frente, é feita com esse caldo. Ou seja, o caldo de trabalhadores que a nível internacional apoiam a luta negra nos Estados Unidos, levam à fundação da primeira Associação Internacional de Trabalhadores Socialistas no planeta, que é com essa galera que foi lá e levantou bandeira falando, eu posso estar passando fome aqui, mas eu estou apoiando uma luta justa, que é a luta por liberdade nos Estados Unidos. Isso leva não só essa conclusão do Marx, né, de que, então a gente poderia pensar, né, eu não vou falar aqui, vou jogar como perguntas, o quanto que esse processo de luta nos Estados Unidos, a luta por um apoio na Europa, a luta por um vínculo, uma solidariedade internacional entre trabalhadores, e o quanto a luta de tendência com o setor mais reformista, né, que queria mais se adaptar à consciência média do trabalhador, o quanto que tudo isso não vai levando Marx a determinar alguns caminhos do que ele vai defender não só no Capital, mas no percurso da sua vida política, né, como revolucionário. Uma das questões que surge daí, né, que também aparece no Capital, é o fato de que o Marx vai
condições para lutar pelo fundamental da luta da classe trabalhadora contra o capital é a luta pela redução da jornada de trabalho. Ou seja, ele entende que as condições dos trabalhadores estão melhores a partir do fim da escravidão para poder lutar pela redução da jornada de trabalho. Que é muito legal, porque nessa minúcia que compõe as páginas do Capital, vocês vão ver que o Marx o tempo inteiro ele vai chegando nessa conclusão, né? Tem que lutar pela redução da jornada de trabalho, porque isso é chave para explicar o lucro capitalista. Quando você vai lá na equaçãozinha de como forma a mais-valia, você vê que a mais-valia está formada por esmagar o trabalhador em jornadas longuíssimas de trabalho para poder extrair dali. Uau! Deu um DJ aqui na minha voz. Que era fundamental essa... Me perdi, gente, desculpa. Assim, que a luta pela redução da jornada de trabalho era uma luta muito importante para poder enfrentar a extração de lucro e de mais-valia, né? Ou seja, ele vê a relação entre a derrota do sistema escravista e a luta pela redução da jornada de trabalho como lutas associadas, das quais uma se desenvolve a partir da outra, que é uma lógica que vários teóricos depois vão dizer que é uma lógica permanentista de como encarar as conquistas de cada direito, né? Ou seja, se a gente conquista a reforma agrária aqui no Brasil, por exemplo, isso não coloca a gente em melhores condições de avançar para um futuro socialista e comunista no Brasil, mas não lutas, né? A gente não pode achar que abandonar essas lutas estruturais vai fortalecer, então vamos pegar só um pouquinho agora, depois a gente vai continuar dando seguimento para as outras coisas, né? É importante encarar lutas estruturais fundamentais como ponto de partida para poder lutar por demandas cada vez superiores, né? Isso para mim coloca uma questão muito chave, que é a gente pensar como que essa lógica do Marx que está expressa no Capital, como que ela contribui para a gente pensar o Brasil de hoje, né? Como contribui para pensar a periferia do capitalismo de hoje. A gente está vendo que existe um fenômeno acelerado, por exemplo, de precarização e terceirização do trabalho no mundo inteiro, né? E o que Marx diria, né, frente a essa situação? Será que o trabalho concursado, será que o trabalho com direitos, o trabalho com direito à sindicalização pode ser livre aonde há trabalhadores que carregam uma bag nas costas enquanto estão com fome? Será que o trabalho do trabalhador com direitos pode ser considerado livre enquanto a juventude não consegue ter nenhuma visão de futuro? Porque está tudo sendo destruído, tem reforma do ensino médio, como disse antes aqui Virginia Fontes, a gente ensinando os estudantes, sendo obrigado a ensinar os estudantes que eles não são precários, eles são empreendedores. Ou seja, será que dá para tudo isso estar acontecendo? Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente continua na nossa caixinha, lá no nosso lugarzinho, lutando pelos direitos que não vão ser usufruídos pelo conjunto da classe trabalhadora? Então é por isso, por exemplo, que a gente está hoje impulsionando pela Esquerda Diária um manifesto contra a precarização do trabalho e a terceirização, que já está assinado por mais de 1000 intelectuais. A gente está vendo panfletagens em várias universidades, contando com intelectuais, trabalhadores, recolhendo mais assinaturas, e isso é parte das formas como a gente entende que é uma continuidade de uma lógica de unidade da classe trabalhadora, porque não vamos ser estáveis e aceitar que os nossos irmãos que trabalham no mesmo lugar de trabalho que a gente recebam metade do nosso salário. Esse manifesto também diz a fundamental importância da revogação da reforma do ensino médio e também da revogação da reforma trabalhista, da Previdência, e precisamos debater essa enorme ofensiva que está sendo votada agora, que é... Opa! Gostei! A gente está vendo na televisão todos os dias o Congresso se reunindo para aprovar novos ataques, né? Então a gente precisa estar organizado para enfrentar cada um desses ataques, sabendo que quem vai sentir primeiro são as mulheres, as trabalhadoras negras, nordestinas e os setores mais precarizados da nossa classe. Então essa é a lição que eu acho que o Marx deixa para a gente, através da sua escrita do Capital, de como é a lógica da unidade internacional das fileiras da classe trabalhadora, onde ninguém fica para trás e todo mundo dá a sua mão, mas não para apoiar os governos que mantêm os nossos ataques, mas para levar lutas em conjunto adiante, para conseguir conquistar cada direito que é inalienável e que deve fazer parte das nossas vidas. Então é isso, gente. Obrigada. Eu vou passar para o Thiago. Que deu uma... Kim, se você puder arrumar o som, tá bom? Tá melhor? Então já foi arrumado. Vou passar para o Chavoso, só lembrar mais uma vez, elaborem as questões. Quem da Boitempo vai passar recolhendo? Pode levantar a mão para a gente saber para quem entregar? Não, ninguém ouviu. Então, se não passarem por aí, vocês podem entregar diretamente
frente aqui para mim, tá? Chamamos. Boa tarde. Bom, satisfação estar aqui com vocês. Peraí, acho que esse aqui só está pegando aquela, né? Alô? Bom, satisfação estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito aí o pessoal da Boitempo e do MST, por estar organizando esse evento e por ter me convidado. É um prazer também estar aqui nessa mesa com esse pessoal que eu tanto admiro, que faz um trabalho tão foda. Acho que a primeira coisa para começar é... Estou falando baixo, vocês não estão vendo no fundo. Então, a primeira coisa não posso deixar de colocar aqui meu total apoio ao MST diante dessa tentativa, mais uma de criminalização que está enfrentando aí. Mais uma vez, esse congresso aí reacionário e burguês que a gente tenta criminalizar, esse que é um dos, se não o mais importante movimento social que a gente tem no nosso país. Então deixo aqui meu apoio ao MST, total repúdio a essa CPI e total apoio também à reforma agrária popular que seja construída nesse país. Agora entrando mais no assunto da mesa mesmo, sobre a atualidade de Marx, a atualidade do Capital, a gente tem visto uma coisa muito bonita nesses últimos anos, o crescimento de pessoas interessadas no marxismo. Acredito que pessoas como eu, a Letícia, todos que estão aqui nessa mesa, têm um papel muito importante nisso, de estar aí divulgando as ideias marxistas, principalmente na internet, e atraindo mais pessoas, para querer ler, para querer conhecer. Mas, por outro lado, a gente também tem visto muita deturpação do marxismo. Então, muitas pessoas que têm, tanto na esquerda quanto na direita, olhado para o marxismo e falado coisas absurdas, assim, que não condizem. Então, acho que a gente tem que começar entendendo o que é o marxismo, que é um método, é o materialismo histórico dialético, esse método de análise social, desenvolvido ali por Marx e Engels. E o marxismo, ele está maduro de fato aonde? Nesse livro, no Capital. Então, é só ler o Manifesto Comunista que eu já sou marxista? Não. O Manifesto Comunista ali, o Marx, nem ele era marxista ainda, ele ainda estava amadurecendo as ideias marxistas. Então, a obra de verdade marxista do Marx é o Capital. Então só posso ser marxista se eu tiver lido o Capital? Não. Mas para saber exatamente o que é o marxismo, tem que estar estudando o Capital. Essa é a grande obra de Marx, como diz o Althusser. E eu peguei o livro aqui justamente para eu ler isso. Eu vou pegar um trecho aqui que o Althusser falou, o Louis Althusser, que foi um filósofo francês marxista muito importante, que eu conheci através do meu professor Alisson Mascaro, que também passou por aqui hoje. O Althusser, ele escreve assim: a advertência aos leitores do livro 1 do Capital. Então, quando vocês for pegar o Capital para ler, vai ter essa introdução que o Althusser escreveu e que falou coisas muito importantes aqui. Inclusive dicas de como ler o Capital, porque é um livro difícil mesmo, e aí ele dá umas dicas aí de como ler. E outras coisas interessantes que ele fala nessa advertência. Então ele começa assim: o que é o Capital? É a grande obra de Marx, a qual ele dedicou toda a sua vida desde 1850 e sacrificou em provações cruéis a maior parte de sua existência pessoal e familiar. Então ele define o Capital assim: a grande obra de Marx, a qual ele dedicou a sua vida. Esta é a obra pela qual Marx deve ser julgado, por ela apenas, não por suas obras de juventude ainda idealistas, não por obras ainda muito ambíguas como a ideologia alemã ou mesmo os Grundrisse. Por que isso é importante? Como eu tinha falado, tanto pessoas de esquerda quanto pessoas de direita vão deturpar Marx e o marxismo e pegar determinados trechos que não são marxistas para tentar atacar Marx. Sendo o mais famoso deles, eu acho, aquele onde ele diz que a religião é o ópio do povo. Então a direita pega muito essa frase para atacar a esquerda, os marxistas, mas quando Marx escreve isso, ele não era um marxista, ele ainda era um jovem idealista, tá ligado? Então, enfim, como eu disse, e o Althusser, o Marx deve ser julgado pelo Capital. Continuando, depois ele vai falar
que o capital, né, o Marx trouxe grandes descobertas aqui, ele chama de continente história, né, como se Marx tivesse descoberto um continente, né, através do seu método de análise da sociedade, que é o materialismo histórico dialético. Eu vou pular aqui um pouco essa parte, para ir para uma outra que eu acho mais interessante. Espera aí. Vamos lá. Somente os militantes da luta de Somente os militantes da luta de classe proletária extraíram as conclusões do capital, reconhecendo nele os mecanismos da exploração capitalista e unindo-se em organizações de luta econômica, os sindicatos, e política, os partidos socialistas e comunistas, que aplicam uma linha de massas na luta pela tomada do poder de Estado, uma linha fundada na análise concreta da situação concreta, como disse Lenin, em que devem combater. Análise esta efetuada por uma aplicação justa dos conceitos científicos de Marx à situação concreta, né? Então também reparem nessa expressão, conceitos científicos, né? Marxismo é uma ciência, o que está aqui no Capital é uma ciência para entender o sistema capitalista, certo? E o Althusser, ele ressalta sempre muito isso, né? Esse caráter científico do marxismo. Continuando. E outra coisa que eu destaco que ele falou aqui: somente os militantes da luta de classe proletária extraíram as conclusões do Capital. Aí voltando lá para o final, é um paradoxo que especialistas intelectuais altamente cultos não tenham compreendido um livro que contém a teoria de que necessitam em suas disciplinas, e que, por outro lado, esse mesmo livro tenha sido compreendido, apesar de suas grandes dificuldades, pelos militantes do movimento operário. A explicação desse paradoxo é simples e é dada com toda clareza por Marx em O Capital e por Lenin em suas obras. Se os operários compreenderam tão facilmente o Capital, é porque este fala em termos científicos da realidade cotidiana com a qual eles lidam, a exploração de que são objeto por conta do sistema capitalista. Tem outras partes importantes aqui, só que eu não vou ler, né, porque o tempo é curto, mas resumindo o que o Althusser falou nessa parte que eu acabei de ler. O trabalhador pobre, fudido, entende o capital. O intelectual, classe média, não entende. De um modo geral, lógico, né? A gente tem muitos intelectuais aí, marxistas, universitários, classe média da hora, mas são a exceção. Quem está na universidade sabe disso. O marxismo não existe dentro da universidade. Dentro da USP, muito menos. Então, os maiores intelectuais do Brasil, né, dizem que está lá na USP, a grande maioria deles são da esquerda liberal. São social-democratas, estão ali nesse centro-esquerda, pezinho na centro-direita também. Essas pessoas, elas leem o marxismo, elas leem o Capital, e elas falam: isso aí é utopia, isso aí é idealismo, isso daí é coisa do passado, isso aí está ultrapassado. Agora, um trabalhador pobre, favelado, precarizado, se ele lê isso daqui, ele fala: caralho, isso aí é tudo que eu vivo na minha vida desde que eu nasci. É isso que o Althusser fala. E é isso que o Galo falou também. O Galo tem uma frase que ele fala: todo trabalhador já nasce com o capital cravado na pele. É isso. Por que eu virei marxista? Muita gente me pergunta. Simplesmente porque eu li o marxismo. Eu falei: é isso. É uma ciência, não é uma ideologia, o marxismo. Que eu olhei uma ideologia marxista, uma ideologia liberal, uma ideologia não sei o que, me identifiquei com essa. Não. É porque simplesmente eu olhei e falei: é isso, não tenho o que questionar. Eu não sou explorado, mas é essa explicação científica do que a gente vive. Então você começa a entender tudo. Aí você fala: caralho, então é por isso que eu tenho que acordar 5 horas da manhã, pegar um busão lotado, me deslocar 2 horas, chegar numa empresa, o patrão me xinga, me trata mal, ganho pouco, no final do mês nem pago minhas contas, fico endividado. É isso. O marxismo, ele veio para isso, para entender por que essas coisas são desse jeito. O liberalismo vai falar: não, isso aí é normal, natural, sempre foi assim. E aí o marxismo vem e fala: não, não é normal, não é natural e nem sempre foi assim. Isso sim é uma ideologia. O liberalismo sim é uma ideologia. O marxismo não é uma ideologia, é uma ciência que explica como esse sistema desgraçado funciona. E é completamente atual, porque esse sistema está aí ainda. Não acabou o capitalismo ainda, infelizmente. Vai acabar, mas ainda não acabou. Claro que ele se mudou, né, transformou do século XIX para cá, isso é óbvio. Piorou, inclusive, né?
mas ele ainda está aí, as bases fundamentais dele ainda estão aí, e é justamente por isso que a ciência marxista continua completamente atual para a gente entender a nossa realidade. Inclusive, enquanto população negra, né, a Letícia trouxe essa pauta muito bem aqui, porque do lado de cá, do lado do movimento negro, a gente também enfrenta essas leituras erradas, né? Ah, porque marxismo é coisa de branco, europeu, não sei o quê. Não é. Tá certo que a maioria dos marxistas, infelizmente, ainda são brancos, classe média alta, que não olham para a pauta racial e falam, né, groselha, identitarismo, mas não é. E as maiores revoluções que a gente teve foi sempre na periferia do capitalismo, em países com a população racializada, tá ligado? Aqui na América Latina, na Ásia, na África, né? Então o marxismo, ele é atual, o capital é atual, e principalmente aqui pensando na nossa realidade enquanto país periférico, racializado e etc. Né? E para concluir mesmo, né, eu vou fechar aqui, a importância da gente estar falando isso, estar batendo nessa tecla, o marxismo é uma ciência, ele tem que ser estudado, tem que ser lido com seriedade, porque a gente está vendo que, mano, a maioria da esquerda, ela continua idealista ainda, tá ligado? Por isso que eu falei, dentro da universidade a gente só encontra esquerda liberal, são pessoas idealistas, tá ligado? Então são pessoas que falam assim, ah, se eu colocar o Alckmin de vice, a burguesia não vai me dar um golpe, ela vai gostar de mim. Se eu fazer o que eles querem, eles gostam de mim, eles não... Isso aí é idealismo puro, minha gente. É ser extremamente ingênuo. É achar que você agradar a elite vai gostar de você e vai deixar você ficar lá e fazer o que você quiser. Quando eles quiserem, eles tiram você de lá e foda-se, não interessa o quanto você agradou eles, certo? E aí, aproveito também para denunciar, como a Letícia estava fazendo aqui, denunciar esse arcabouço fiscal aí, que o Haddad está tentando aprovar no Congresso. Isso é um completo absurdo. O potencial que isso tem de afundar o governo Lula é enorme, só não vê isso quem é idealista. Quem é materialista, ser marxista é o quê? Ser materialista, como disse Lenin, fazer uma análise concreta da situação concreta. Tá na cara, minha gente. É óbvio que vai afundar o governo Lula, não tem a menor dúvida, para quem tá com o pé no chão. Por isso a gente tem que estar denunciando isso, assim como a deforma do ensino médio. Tem que ser revogada integralmente. Enfim, é isso, valeu, e agora vamos partir aí para as perguntas de vocês. Bom, ainda não chegaram nenhuma questão, estou aqui no aguardo. Então, enquanto isso, eu vou fazer uma questão aqui de improviso. Ah, chegaram já? Eu vou fazer uma questão de improviso enquanto eu também espero para ler as questões. Ah, desculpa, gente, mudou o script aqui. Quem quiser fazer questões e não tiver escrito no seu papelzinho individual, pegue aqui com a Vitória e faça isso rápido, porque eu vou, enfim, fazer uma questão relativamente curta aqui. Eu, enfim, queria parabenizar vocês pelas falas, e eu acho que esse livro, né, o Capital, o livro 1, ele é muito importante. Acho que essa ideia ficou bastante referendada aqui, embora a leitura do Capital só se completa quando a gente chega num grau menos abstrato, né, de abstrações, e desce até o livro 3. Inclusive no livro 3, debates importantes sobre o lugar da periferia, né, as revoltas periféricas aparecem com maior clareza. Mas esse livro, ele trata de uma caracterização do capitalismo, um diagnóstico do capitalismo. O Thiago apontou muito bem, uma análise científica do funcionamento do modo de produção capitalista, desde a sua lei geral de acumulação até as leis tendenciais e as leis de contratendência de desenvolvimento do capitalismo. Mas essa é uma análise universal, né? Inclusive o Marx está olhando para o polo mais desenvolvido do capitalismo, a Inglaterra, olhando o funcionamento de uma experiência originária de capitalismo. Quando a gente pensa a periferia, quando pensa as formações sociais dependentes, como é o caso do Brasil, que embora sejam capitalistas também, são capitalistas à sua maneira. Ou seja, é necessário mediar ou entender as mediações entre o que é as leis universais de funcionamento do capitalismo e as leis de funcionamento de um certo tipo de capitalismo, mas que não replica as experiências originárias porque tem suas próprias contradições periféricas. Então, se eu puder lançar uma questão, quais são os desafios da nossa geração também, né, dos intelectuais que têm pensado o marxismo, os desafios de atualização sem cair no revisionismo, ou de aplicação criativa e originária
do marxismo, né, e as suas leis universais, mas também analisando o que é particular dessas sociedades, para que não seja uma análise tentando fazer caber na realidade, né, apreensões teóricas que são importantes do ponto de vista universal, mas que precisam ser mediadas ou compreendidas à luz das nossas particularidades regionais. Vou passar, então, vocês podem comentar isso ou qualquer outra coisa enquanto vai chegando efetivamente as questões. Não me deixem aqui falando sozinha, por favor, entreguem os papeizinhos. Bom, queria reforçar um pouco esse ponto, justamente, dizendo que o que Marx fez... Estamos escutando aí atrás? Então, tá legal. Que o que Marx fez no Capital, no livro 1, 2 e 3, e ele queria publicar os 3 livros juntos. Ele toda a vida quis publicar os 3 livros, mas foi o Engels que convenceu ele a publicar só o livro 1 antes, porque ele já tinha praticamente aprontado o livro 1, então o Engels convenceu ele a publicar o livro 1 separado, né? O que foi muito bom, acabou sendo muito bom, porque o Marx acabou se desfiando um pouco no final da vida e acabou não dando a mão final no livro 2 e no livro 3. Coube ao Engels fazer um trabalho enorme de edição do livro 2 e do livro 3 e publicar esses dois livros que faltavam. Agora, o Marx pensou o tempo inteiro os 3 livros como uma unidade, né? Ele não era um depois do 2, não, os 3 livros uma unidade. Ou seja, como falou muito bem aqui a Juliana, a gente tem que pensar esses 3 momentos aqui, essas 3 fases, como 3 fases de um todo, desse sistema que Marx está elaborando. Mas, ao mesmo tempo, o que aparece aqui? Se a gente lê o Capital, tem vários capítulos em que Marx fala de história. Especialmente ele escolhe o caso inglês, que foi onde o capitalismo se desenvolveu mais rápido e primeiro, né? Já foi o país onde houve a Revolução Industrial. Então, o primeiro país que adotou a produção por máquinas, né? E por causa disso, então, ele estuda o caso inglês. Agora, ele sabe que cada caso nacional ou regional é diferente um do outro. O que ele procurou fazer no Capital é explicar esse modo de funcionamento do sistema. Como é que o sistema funciona, em geral, nos lugares por onde ele entra. E ele vai entrando e vai funcionando dessa maneira, ou seja, gerando sempre mais valia, mais valor, recapitalizando esse excedente que o trabalho gerou para o capital, quer dizer, o trabalho gera e o capital se apropria desse excedente, e o capitalista, ele não vai usar esse excedente simplesmente para o seu consumo próprio, ele vai recapitalizar esse excedente de modo a fazer o capital crescer. Então, esse mecanismo é um mecanismo geral, ele acontece em toda parte por onde entra o capital. E o capital entrou no mundo todo. E o Marx via isso com muita clareza. Já no tempo dele, já em 1857, ele decide começar a escrever o Capital, lá nesse texto que depois eu falei que virou os Grundrisse, né? Ele decide começar porque teve uma grande crise mundial. Foi a primeira grande crise que atingiu praticamente o mundo todo. Foi em 1857. Atingiu inclusive o Brasil, que era um grande exportador de café naquela época e que viu as exportações de café despencarem, porque as pessoas começaram a tomar menos café na Europa. Então, até o Brasil foi atingido nessa época. Então foi uma coisa geral, atinge a África, a Ásia, a América do Norte, do Sul, etc. E o Marx então diz: é o momento para começar a escrever o Capital. Só que o ponto em cada lugar Marx sabia que o Capital ele se relaciona e ele se desenvolve dentro das particularidades regionais e nacionais. Quer dizer, existe uma formação específica em cada lugar, uma formação regional, uma formação nacional. E isso tem que ser observado constantemente, inclusive ao longo do tempo. Não é só uma variação que acontece nos vários lugares do mundo, mas uma variação que acontece também de tempos em tempos. O próprio Marx, no final da vida dele, em parte, ele atrasou e acabou não publicando o livro 2 ou 3, porque ele viu que as condições do capitalismo mundial tinham mudado muito depois da Guerra de Secessão, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos. Para mim, assim, chama muita atenção o processo, por exemplo, da geração U nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho fenomenal
que é uma juventude, tipo assim, de 18, 17 anos, até mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, tenho 32. Alguns são mais velhinhos, igual eu, alguns são mais novos, mas todos eles dividem em comum essa coisa de estarem dentro de postos de trabalho precarizados, onde não tem direito à sindicalização de início, né? Então, os Estados Unidos tem uma relação com os sindicatos muito diferente da nossa, né? Então, para você ter um sindicato no seu local de trabalho, você tem que vencer uma votação na qual os trabalhadores vão lá e dizem que eles querem ter o sindicato. Então, é um processo de muita exposição, a empresa vê que isso está acontecendo, persegue. Pra vocês terem noção, os caras tentaram fazer o sindicato na Amazon, conseguiram, mas a Amazon gastou mais com advogados e campanhas anti-sindicalização do que gastaria com o aumento salarial que os trabalhadores estavam exigindo. Pra vocês terem uma noção assim, do tamanho do problema. Os caras conseguiram legalizar o sindicato na Amazon. Pela primeira vez a Amazon tem um sindicato. E talvez, quando eu falo a palavra sindicato, venha na cabeça de vocês aquela imagem daquele sindicalista barrigudo, pelego, camisa polo, canetinha aqui, o microfone é só dele, a galera tá lá embaixo, fora do carro de som, ninguém consegue falar. Só que essa molecada da geração é outra coisa. Porque uns moleques assim, tipo, eles saem da sala onde fez a contagem dos votos para fundar o sindicato, aí você imagina que é uma molecada, tipo assim, parece o Chavoso, entendeu? É tipo essa bermudinha no joelho, aparecendo a cueca, roupa de camisa de basquete, escorrente, não sei o quê. Essa molecada tá indo lá, aí o cara pega o microfone. Eu queria agradecer o nosso patrão aqui, porque enquanto ele estava indo para Marte, a gente estava fundando nosso sindicato. Da hora. Essa galera, da onde eles estão vindo? Né? Eles estão vindo da experiência de processos de luta, como Black Lives Matter, tanto justiça por George Floyd, como antes, né? Mike Brown é assassinado e fala a mesma frase que George Floyd. Durante o governo do Obama, nos Estados Unidos, Mike Brown é assassinado e fala, não consigo respirar. Uma semana antes, se não me engano, Mike Brown é assassinado e com a mesma frase, um jovem aqui da Zona Norte de São Paulo é assassinado pela polícia e fala a mesma coisa. Depois um outro jovem assassinado aqui diz, por que o senhor atirou em mim? Mesma frase dita pela Breonna Taylor, que é uma outra trabalhadora negra assassinada nos Estados Unidos. Ou seja, essa juventude, Amazon, Starbucks, escolas particulares dos Estados Unidos, ela está fundando o sindicato, trazendo esse caldo de ter participado desses processos de luta por identidade. Então, para mim, esse é um grande desafio da nossa geração. Como que a gente vai mostrar que, primeiro, Marx não era um europeu racista, Marx estava preocupado com a revolta de cipaiós na Índia e achava que os trabalhadores tinham que apoiar as lutas anticoloniais. 2. Marx estava preocupado com a luta negra por liberdade nos Estados Unidos e achava que isso tinha que ser o caldo da fundação da Associação Internacional de Trabalhadores. 3. O legado do marxismo não termina aí. Né? O marxismo publica documentos, como o documento que está presente nesse livro aqui, do 4º Congresso da Terceira Internacional, em 1922, que é o primeiro documento internacional que fala uma lista de demandas, de reivindicações em relação à questão negra. Ou seja, a Terceira Internacional, você imagina quantos partidos e quantos milhares de revolucionários a gente está falando que se reúnem num congresso e falam, a gente precisa lutar pela igualdade salarial entre negros e brancos, a gente precisa lutar pelo direito do negro se sindicalizar, a gente precisa lutar pelo direito à liberdade nacional e à autodeterminação das colônias e semicolônias. Tudo isso está presente no documento de 22. Então, assim, em parte, para mim, o nosso desafio é como a gente vai fazer para que a Globo não conquiste da gente, não nos convença de que o nosso ódio vai se resolver com um personagem negro na novela. Como a gente vai não aceitar que as nossas demandas de identidade... Eu nunca sei o que fazer quando as pessoas apagam. Eu fiquei muito tempo falando na internet, né, nos Skype, no Zoom, aí a gente fica meio... Mas obrigada, gente. Mas é isso, né? A gente vê esse problema colocado pra gente. Como a gente vai fazer para que a nossa demanda por ter uma identidade livre não vire um salão online, entendeu? Não é. A gente não quer que o nosso teto de aspirações seja limitado pelo que o sistema capitalista aceita que a gente possa ter. A gente quer mais, a gente quer tudo. A gente quer poder vencer. Por isso, desse ponto de vista, eu vejo que o grande desafio é como a gente relaciona essas ideias fenomenais que estão presentes no Marx, que é lindo você abrir um livro e você ler que, tipo, o que nos diferencia dos outros
planeja, pensa e resolve tudo pelo trabalho. Nós queremos trabalho livre, nós queremos um trabalho que possa ser para sonhar, um trabalho que possa ser para todos nós irmos para Marte, ou para outros universos, sei lá, a gente já podia estar fazendo isso, né? Ou seja, a gente quer poder ser livre. Nesse sentido, para mim, o marxismo, ele talvez seja mais do que uma ciência, desse ponto de vista. Para mim, o marxismo é uma ferramenta para que a gente possa vencer na luta de classes. É uma ferramenta para fazer a diferença na luta de classes. Para que a gente possa olhar para uma geração ou olhar para o Black Lives Matter. A gente tinha burguês preocupado que Black Lives Matter virasse uma revolução. Por que não virou? Porque existe uma diferença entre revolta e revolução. E a diferença entre revolta e revolução é ter estratégia, ter partido internacional, ter vanguarda, ter intelectuais associados com a classe trabalhadora para fazer a diferença na luta de classes. Essa é a diferença decisiva entre a revolta e a revolução. Não basta ter número, não basta estar desesperado para fazer a diferença. Todos nós aqui estamos. A gente precisa do quê? A gente precisa da lição da independência de classe, a gente precisa construir os nossos próprios partidos e a gente precisa, sem medo de nada, levar adiante os programas mais difíceis de dizer: legalização do aborto, direito à reforma agrária, como o Chavoso inclusive falou aqui, é um absurdo o que está acontecendo agora com a MST. Ou seja, a gente precisa não ter medo de dizer o que tem que dizer e buscar todas as formas de encontrar alianças e fortalezas para poder levar esse programa adiante. Essa é a lição do marxismo. Isso é, né, como falou o Jorge aqui, isso é o método materialista histórico dialético, né? Essa ideia de que a história não acabou aqui, vão ter outros sistemas econômicos, vão ter outras classes em disputa, vão ter outras tensões de classe. O que a gente quer fazer com a luta de classes da nossa época? A gente quer que ela resolva num novo sistema econômico, onde o trabalho seja livre e onde a gente possa ter tempo para sonhar, dormir, transar, sei lá, tudo, né? Enfim, eu acho que é um pouco dessa forma que eu vejo. Eu esqueci qual era a pergunta, então eu vou pedir para você já mandar outra. Só que eu vou só comentar uma coisa rápida que a Letícia falou que eu achei muito importante. É isso, o marxismo é mais do que uma ciência. Em primeiro lugar, é uma ciência, mas ele é ciência e revolução. É uma ciência que a gente estuda, absorve, aprende, e a gente, aprendendo isso aqui, tem a obrigação de lutar pela revolução. Não dá para você estudar e não fazer nada na prática. Você tem que procurar algum lugar para você fazer alguma coisa, tá ligado? Hoje eu não consigo porque eu trabalho o dia inteiro. Beleza, quando você conseguir, você vai atrás. Funda alguma coisa lá no Faquebrado, um movimento social, alguma coisinha ali, tá ligado? A gente tem que estar agindo na realidade. Não adianta eu ficar com a cabeça aqui cheia de conteúdo dentro da universidade, lá dentro do meu condomínio e não levar isso adiante, tá ligado? Então é isso, é ciência e revolução. Agora, se puder trazer alguma outra pergunta aí. Bom, chegaram muitas questões e aí, em função do tempo apertado, eu selecionei 3 e vou tentar, em uma, fazer referência a várias outras que não vão necessariamente ser lidas. A primeira delas é como responder àqueles que alegam ser o marxismo uma ideia fora do lugar no Brasil. Uma questão muito interessante. A segunda, que faz referência a muitas questões, portanto é um questionamento muito visível e talvez seja a pergunta de R$1 milhão, é como aproximar o jovem periférico, a classe trabalhadora, as periferias de forma geral, que não foram socializadas ou treinadas para ler textos difíceis e volumosos, né? Portanto, como dialogar com esse jovem, como dialogar com a população brasileira, como dialogar com a periferia, principalmente a partir dessas ideias presentes no livro 1 do Capital. Por onde começar? Talvez esse seja o que fazer e que a galera pergunta aqui para vocês. E por fim, tem uma pergunta que é para o Jorge, mas eu vou fazer para todo mundo. Vou tentar resumir aqui. É um pouco a partir do fenômeno do imperialismo e a divisão internacional, né, uma recolonização do mundo já não colonial de forma formal, como que esse processo de exploração efetivamente capitalista da periferia, né, não mais na relação colônia-metrópole, mas já de nações formalmente livres, como isso estrutura uma desigualdade global que tem a ver com o desenvolvimento e subdesenvolvimento. Isso é um projeto
É a pergunta que o Eufácio fez aqui. Então, são essas 3 questões. Eu vou dar 7 minutos para cada um. Eu vou contando aqui e aí respondam o que vocês sentirem à vontade. O Chavoso pode ter um pouco mais de tempo, porque ele efetivamente não respondeu a anterior. Quer trocar a ordem? Vamos trocar a ordem? Certo. Ótimas perguntas, né? Obrigado aí para quem enviou. Eu vou responder as 2 primeiras, né? Deixar a terceira lá, o professor. Sobre o marxismo e a realidade brasileira, e a segunda é como aproximar mais os jovens de Quebrada, né, desses debates, né? Bom, a primeira pergunta. Como eu tinha falado na minha fala inicial, eu acho que o marxismo ele continua atual. Claro, ele se atualizou, né? A gente também não pode achar que o Capital é uma bíblia, né? Que eu leio e falo, amém, é isso daqui. Não, o marxismo é uma ciência, como qualquer ciência, ele vai se atualizando, tá ligado? Vão sendo feitas novas descobertas, né? O já citado Althusser fez grandes descobertas aí para o marxismo, principalmente no funcionamento da ideologia, né? Então, depois de Marx vai vir Freud, a psicanálise. Althusser junta as duas coisas, descobre que a ideologia age no inconsciente, não no consciente. Então, várias descobertas novas vão sendo feitas, né? Então, a gente tem que ir se atualizando, mas é o que a Juliana falou, né? Atualizar não é revisionismo também, ou seja, não é você deturpar o bagulho ali inicial. Enfim, então, além disso, né, além do marxismo se atualizando como ciência que ele é, a gente também tem que pegar ele para analisar a nossa realidade, né? É o que eu falei, o marxismo ele é um método de análise da sociedade, né? Então, recentemente, eu tive lá no podcast, né, do Mano Brown, lá no Mano a Mano, e uma pessoa falou, 2 pessoas, até mais, sei lá, havia caixa de perguntas e algumas pessoas falaram, você não falou de marxismo, você não falou de comunismo. Eu falei, mas o que é falar de marxismo? É chegar lá e falar, olha, Marx publicou o Capital no ano tal, depois Lenin, né, publicou o Estado da Revolução, e aí ele fez a Revolução Russa, e depois Stalin, Trotsky, parará, sabe? Isso faz parte da história do movimento comunista. Agora, só é marxismo, só é comunismo se eu falar essas coisas? Não, né? Sendo o marxismo um método para a gente olhar para a nossa realidade e analisar ela, eu posso falar de qualquer coisa de uma perspectiva marxista, tá ligado? É isso, é você pegar pensar alguma coisa dentro da sociedade, religião, música, sei lá, qualquer coisa que você quiser analisar, né? Porque muitas pessoas falam, eu sou marxista, então eu não posso estudar tal coisa. Pode estudar tudo. Você vai usar o marxismo para estudar aquilo, simples, tá ligado? Então, o que a gente tem que aprender mais a fazer é isso, olhar mais para o nosso país, tá ligado? Porque e outras pessoas ainda estão presas, assim, né, em tretas que eu, não vejo necessidade, tá ligado? Sabe, não tô falando que são debates que não tem que acontecer, pode acontecer, mas da forma como é colocado eu acho ridículo, muitas vezes, tá ligado? Então eu acho que assim, a gente tem muita coisa para se preocupar com o nosso país, com hoje, tá ligado? E muitas pessoas preferem ficar discutindo coisas de 100 anos atrás, tá ligado? E pior, usando isso para dividir a gente, né? O movimento comunista no Brasil é minúsculo, e a gente vai ficar se dividindo, porque o fulano é isso, o Beltrano é aquilo, foda-se, mano. Todo mundo que estiver lutando pela revolução tá junto comigo, pode nem ser marxista, pode ser anarquista, pode ser sei lá o que, tá ligado? Fala, eu não sou nenhum dos dois, mas eu quero uma revolução, é isso, então vamos, caralho. Entendeu? Falta mais essa noção, eu acho. E acaba passando essa impressão que as pessoas vão falar pra nós, o marxismo é coisa de branco, europeu, né, não tem nada a ver com o Brasil, eu sou negro, favelado, eu não quero saber de marxismo. A gente ouve essas coisas. Por quê? O que foi que chegou até essa pessoa do marxismo? Quem falou de marxismo para ela? Né? E eu já ligo isso com a segunda pergunta. Como que a gente vai fazer esses debates serem mais atrativos, compreensíveis, chegar até as pessoas? Né? Teve um momento que eu falei no começo da minha fala, a maioria dos marxistas no Brasil ainda são brancos de classe média. Mas é porque a maioria das pessoas que debatem política com teoria, em geral, na esquerda, na direita, no ensino, embaixo, na puta que pariu, é branco de classe média. Por quê? O debate político e intelectual está aprisionado dentro das universidades e quem está lá dentro não faz questão nenhuma de tirar aquilo de lá. Então eu estou lá dentro da USP, na cidade universitária, do lado tem uma favela que é a São Remo, quem mora na São Remo acha que a USP é um hospital ou é um parque, porque quem está dentro da USP não faz questão nenhuma de ir na São Remo organizar nada, um debate, uma roda de conversa, qualquer coisa.
Não, vai nascer um reino para quê? Estudar, tratar o pessoal como ratinho de laboratório. Só para isso. Então, para a esquerda em geral, marxista, liberal, caralho a quatro, primeiramente, parar de ver o povo como ratinho de laboratório, parar de ver o povo como ignorante, alienado. Ah, evangélico é alienado. Chega com essas ideias na favela, você vai dar um passo ali dentro, parça. Chega com essa arrogância, tá ligado? Essa visão de jesuíta, que vai levar o capital e pregar aqui, ó, aceite Jesus aqui. Não é isso, tá ligado? A gente falta ver as pessoas de igual para igual. Mas a maioria não tem essa capacidade, não tem essa disposição, não tem essa vontade. Prefere ficar lá fazendo política e debate lá em cima, né, dentro das suas cúpulas, dentro dos seus gabinetes, dentro das suas universidades. Não que não seja importante, é importante, mas não pode ser só isso, não pode se limitar a isso, né? Então, quando a gente fala disso, desses desafios para os debates políticos em geral, marxistas, né, se espalharem mais entre as pessoas, acho que a primeira coisa é isso, é a vontade. A maioria não tem vontade. A maioria prefere esperar que o pobre entre na universidade, porque lá dentro ele fala de marxismo para ele, mas lá na quebrada dele não, tá ligado? E aí eu vejo muito isso dentro da USP, tá ligado? Essas pessoas que estão lá dentro esperando a gente chegar até lá para puxar nós para dentro do coletivo deles. Agora aí até nós, não. A gente assim, né? Eu sei que eu estou nos dois lados, estou com o pé na favela, o pé dentro da universidade, então eu fico vendo esses dois lados, tá ligado? Então falta mais essa vontade, essa disposição, né? Pegar muita grana aí que muita gente tem, investir em movimentos sociais das quebradas, principalmente os partidos que estão aí, muitos partidos institucionais cheios de dinheiro e não está fortalecendo, movimentos de base que estão fazendo esse trabalho. Ah, eu não quero fazer, beleza, mas se a gente está fazendo, então fortalece lá, caralho, tá ligado? Então são essas várias coisas. É quem tem dinheiro fortalecer quem está precisando do dinheiro, porque precisa ainda, infelizmente, a gente está no capitalismo, precisa ter um dinheiro para fortalecer ali alguma coisa, uma obra que está fazendo uma ocupação, uma distribuição de cesta básica, um cine, debate, qualquer coisa, tá ligado? Ter essa disposição, essa vontade de ir até as pessoas, essa humildade de querer aprender também. É o que eu falei ali no que o outro certo falou, tá ligado? Um trabalhador pobre, favelado, ele já está com o capital cravado na pele dele, ele só não sabe o que chama capital e quem escreveu foi Marx, ele sabe isso, né? Porque esse livro não chegou até ele, o conhecimento universitário em geral não chegou até ele, tá ligado? Mas a teoria na prática ele já sabe o que é ser explorado, o que é ser oprimido. Por isso que as pessoas estão mais revoltadas na quebrada e mais propensas a fazer uma revolução. Vai falar em revolução dentro da USP lá para playboyzada, eles dão risada na minha cara e falam, isso aí é coisa do século XIX, século passado. Agora vai na favela e fala assim, ó, vamos quebrar tudo, acabar com o sistema do caralho que só sabe oprimir nós? O pessoal fala, bora. Quem foi que falou isso nos últimos anos? Bolsonaro, o povo foi atrás dele. Falou, vamos quebrar Brasília? Vamos, eles foi. E a esquerda falou, não, vamos defender as instituições, vamos proteger o STF, vamos bater palma para a Rede Globo e William Bonner, para Fátima Bernardes. Aí o povo tocou na esquerda. Enfim. Então, tem que querer aprender com o povo. Se eu, que sou um estudante universitário na dita melhor universidade do país, a esquerda não quer me ouvir, quem dirá o povão que não tem ensino básico, né? Eu digo, a esquerda não quer me ouvir, não estou falando de vocês, lógico. Estou falando, por exemplo, que eu já participei de várias lives aí em canais de esquerda, onde eu fui linchado ali nos comentários. A pessoa falava, você está falando merda, tem que estudar mais, você é um jovenzinho, não sabe nada. É isso. Quando chega a nós, de baixo, acessa esses espaços aí da universidade, do conhecimento, quer vir com os dois pés no peito, o pessoal fala, não quero ouvir você. Imagina quando eles forem chegar numa quebrada, ouvir uma mulher preta com 7 filhos, solteira, sem nenhum dente na boca, falando Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa esquerda tem nojo disso, por isso que ela vai na favela e não faz trabalho de base ali. Prefere ficar na universidade falando com os seus iguais que pensam igual a ele. Então tem que ter essa humildade, descer desse pedestal e falar, diga o que você tem para ouvir, que eu quero ouvir e aprender com você. A maioria ainda não sabe fazer isso. E aí fica se degladiando no Twitter, entre si. Enfim. E por fim, tem que aprender a deixar esses debates mais atrativos.
Na forma e no conteúdo. Na forma que eu falo, o jeito que você expõe essas coisas, tá ligado? A linguagem que você usa, se é uma linguagem muito academicista, muito acadêmica, com muito termo técnico, isso afasta todo mundo. O povo vai falar, o que é isso aí? Eu quero saber, porra, o que você está falando, tá ligado? É foda, é complexo, a gente quer falar de assuntos muito complexos, mas a gente tem que ter essa noção, dependendo da forma como a gente vai expor isso, a maioria não vai querer ouvir, né? Enfim, então, como eu disse, a forma e o conteúdo, a forma como você vai expor isso, a linguagem que você vai usar, se você vai falar mais fácil, mais difícil, etc. Né? E o conteúdo também, mano. Será que isso aqui que eu tô falando, as pessoas estão gostando? Tá atrativo? Né? Vocês que me acompanham sabem que eu tô todo dia quase dando palestras em escolas, rodando aí as periferias de São Paulo, né, nas escolas públicas. Quando eu tô falando, eu fico olhando pra cara dos alunos, eles estão atentos, então tá interessante. Se eu começo a perceber os alunos já mexendo no celular, virando pro lado, eu já mudo de assunto, já faço alguma palhaçada ali pra eles dar risada e voltar a atenção pra mim. Então a gente tem que saber chamar a atenção das pessoas. Se você está falando, o pessoal não está prestando atenção, não vou continuar falando. Vamos ver o que está errado aqui. Vamos reformular esse método, que esse método aqui não está dando certo. Mas a maioria não faz isso. Continua do mesmo jeito, continua no mesmo erro, ninguém está ouvindo, você continua falando para quem? Entendeu? Enfim. Eu acho que é isso, basicamente. E aí que também fortaleçam aí os criadores de conteúdo marxistas que estão aí travando essa batalha na internet. Né? Muitos, além de mim, né, da Letícia, e tantos outros e outras aí, Laura Sabino, Tese 11, Jones Manuel, Roju Soares, a Sofia Lisboa, tanta gente que está fazendo esse trampo, que muitas vezes os próprios marxistas não apoiam. Né? Então a gente tem que dar mais apoio para os nossos que estão ali, travando essa batalha ali, fudida. É uma batalha fudida e tem que ter muita força para se manter ali tomando ataque, xingamento, cancelamento 24 horas por dia. Enfim, é isso. Foram duas perguntas que acho que se conectam de alguma forma, né? Como o marxismo pode contribuir para pensar Brasil, ou o que dizer para quem acha que não contribui para pensar Brasil, e como se ligar ao jovem de periferia, né? O jovem que não está na universidade, talvez a gente poderia tentar identificar bem esse jovem, né? Porque a grande maioria da população não está nos centros das grandes cidades e tal, está fora, né? Está expulsa, enfim, da moradia de qualidade, etc. Então a gente está falando da grande massa trabalhadora e jovem do país, que é muita gente. Então eu vou tentar abordar esses dois problemas partindo de alguns exemplos também internacionais, de propósito, porque eu acho que essa é uma das lições do Marx, é o internacionalismo, né? Olhar para o mundo afora e buscar encontrar pontos de apoio, espaços de expansão de ideias revolucionárias, etc. Em especial, vocês devem ter acompanhado que na França teve um processo de luta impressionante, né, contra os ataques do governo, que iam bastante no caminho, no sentido do que a gente está vendo também os ataques aqui no Brasil, né, então ataques de carestia de vida, de reforma da Previdência, de retirada de direitos trabalhistas, etc. Enfim, surge um processo de luta grande, em especial com alguns focos de mobilização em alguns locais de trabalho. E aí acontece uma coisa que é mais um exemplo de um fenômeno que Marx não viu da forma como a gente está vendo na nossa época, que é o papel da burocracia sindical, né, que cumpriu o papel de impedir que esses processos de greves que estavam acontecendo em meio a esse processo de revolta mais de massas, aconteciam processos de greve que poderiam ser assentamentos, bases desde onde organizar o avançar dessa luta, né? Ou seja, era preciso que fosse mais do que atos de rua. Toda luta encontra esse problema. Quem teve em junho de 2013 lembra disso, né? Qual que era o problema de junho de 2013? Não bastava só ir para a rua. Era preciso ter espaços de organização mais permanente, reuniões onde a gente pudesse debater programa, etc. Bom, na França esses locais existiam, eram os locais de greve. E aí a burocracia cumpriu o papel de impedir que esses processos de mobilização, primeiro, se conectassem com as demandas dessa revolta mais de massas, e em segundo lugar, que esses processos de greve se transformassem, né, fosse ponto de apoio para a convocação de uma greve geral. Gente, imagina se tivesse uma greve geral, né? Talvez mudasse tudo. Se a gente for pensar junho de 2013 também, né? Se a gente for pensar vários processos de revolta que a gente viveu também.
que acontece? Começa a se organizar por baixo, né? A gente tem uma corrente que atua lá na França, essa corrente participou disso, né? O Revolução Permanente, e o Revolução Permanente, junto de setores de vanguarda dessas greves, começa a organizar a Rede pela Greve Geral, que atuava dentro de cada um desses locais onde acontecia a greve para poder conectar esses trabalhadores e tentar encontrar uma alternativa ao papel da burocracia sindical, que fosse uma alternativa de unificação da classe trabalhadora, que seria decisivo para essa experiência, para esse momento de luta. Esse exemplo, para mim, é um exemplo que a gente precisa trazer para o Brasil. Gente, quantas vezes teve greve de professores, ao mesmo tempo que teve greve de metroviários, ao mesmo tempo que teve greve dos EPs, ao mesmo tempo que teve luta dos bancários, correios, terceirizados de várias universidades, terceirizados da USP, várias vezes entrar em mobilização. Nunca vou esquecer os momentos de interação entre eu e esse professor aqui do lado, em processos de greve terceirizados, um professor que sempre esteve do nosso lado nas mobilizações. E vários outros professores que também poderiam estar aqui dando o mesmo testemunho. Safatli, Champard, enfim, uma série de outros professores. Ou seja, nesses processos de mobilização, que diferença teria feito se a gente tivesse um setor dentro de cada uma dessas greves que falasse: vamos unificar com os metroviários, vamos unificar com os terceirizados, vamos unificar, greve geral, e a gente não aceitasse os freios que a burocracia sindical impõe pra gente. Isso está colocado pra gente hoje aqui agora, não é um papo só sobre o passado. Eu lembro quando a gente debatia a questão do Bolsonaro, as pessoas falavam: como que a gente não viu que a gente estava chegando aqui, que beco sem saída e etc. O bolsonarismo parecia uma distopia. Vocês lembram como a gente estava? E eu gostava de falar para as pessoas: não precisava ser assim. Eu lembro quando a Marielle foi assassinada, o que aconteceu nessa cidade. No dia seguinte, a Avenida Paulista estava lotada, dezenas de milhares ocupando a cidade. Rio de Janeiro, quase 50.000 pessoas na rua. Setores de estudantes em vários locais das universidades do país inteiro, querendo se mobilizar por justiça para Marielle. O que os sindicatos fizeram naquele momento? O que as centrais sindicais fizeram naquele momento? Absolutamente nada. Isso não significa pegar os sindicatos, amassar e jogar fora. Não é jogar o bebê com água suja. Significa que a gente precisa transformar os sindicatos nas nossas ferramentas de mobilização, arrancar de lá de dentro as burocracias sindicais. E aí eu fecho com uma questão que tem a ver com a pergunta que vocês fizeram. Como se ligar com os jovens de periferia? Eu pergunto para os professores que estão aqui, gente. Todo dia vocês usam estratégias como essa que o Chavoso falou. Eu uso todos os dias na sala de aula. Eu tô lá, a galera começa a ficar meio bodeada, não sei o que, eu faço uma piadinha. Eu já planejo a aula pensando numa piadinha. Tem meu amigo ali, o Magrão, todo dia ele me conta das aulas divertidíssimas, entretidas e conectado com os alunos que ele tem. Ou seja, essa juventude de periferia, ela está em contato com a gente o tempo inteiro dentro das nossas salas de aula. Qual que é o problema? Vou perguntar para os professores também aqui. Como que é a burocracia que controla o sindicato de vocês? Como que é a burocracia do sindicato aqui, de São Paulo, cidade de São Paulo? O que fez o sindicato de professores do município de São Paulo quando vocês estavam em greve? Impediu as assembleias de serem democráticas, impediu que a gente pudesse se unificar com os setores em luta. Naquele momento estava tendo organização dos aplicativos, trabalhadores de aplicativo. Não pudemos ser um ponto de apoio para esses trabalhadores, e poderíamos ter sido. Ou seja, se os professores conseguem conquistar os seus sindicatos como ferramentas de mobilização, eu tenho certeza que a comunicação com o jovem da periferia se transforma. Porque não vai ser a Bebel que vai fazer isso, gente, no sindicato, na POSP. Não vai ser. Vai ter que ser os professores jovens que estão lá dentro da sala de aula, que estão em contato com esses jovens trabalhadores, e com todos os dias com ele debatendo grandes ideias, às vezes até com conteúdos mais difíceis, que a gente às vezes não imagina que acontece dentro da sala de aula, estão acontecendo, e esses jovens são capazes de entender, estão interagindo, estão pensando esses grandes problemas da realidade. Ou seja, para mim passa bastante por a gente conseguir reconquistar essas ferramentas de mobilização, enquanto elas não estão na nossa mão, a gente ser setores dentro dos sindicatos, dos movimentos de juventude, do movimento negro, do movimento de mulheres que estão batalhando por essas ideias, que não estão esgotados esperando a burocracia cair, estão lutando ativamente para que a gente possa conseguir se organizar dentro dos nossos locais de trabalho e estudo. Acho que essa é a avaliação do marxismo, para mim é evidente. Eu terminaria com uma coisinha que a Ju está mostrando que conclui várias vezes. Tem um intelectual chamado Kevin Anderson. Ele escreveu um livro que se chama Marx nas Margens, é uma publicação em português aqui da Boitempo. A gente entrevistou ele no Ideias de Esquerda, perguntamos: que você acha dessa galera que fala que o Marx é um intelectual racista, que não serve para pensar a questão negra, das semicolônias e tal? Ele deu uma risada, tipo assim, eu não sei, acho que ele quase caiu da cadeira, assim, ele fez rachou, falando: mas as pessoas não sabem do que elas estão falando. A vida do Marx foi elaborar e pensar
a solidariedade internacional dos trabalhadores europeus com todos os processos de luta do planeta que chegavam ao ouvido dele. Então isso não tem nada a ver, isso é baboseira. O marxismo precisa ser uma ferramenta para a gente. Cada pessoa que quiser tirar essa ferramenta da nossa mão é única e exclusivamente porque quer manter essa sociedade de classes, de opressão, exploração e miséria. Então essa ferramenta é para nós, abracemos e vamos pensar os desafios da nossa época. Obrigada. Bom, sobre essa pergunta do marxismo ser pensado como uma ideia fora do lugar, que eu começo com ela, e é muito interessante pelo seguinte: uma das comemorações que estão sendo feitas hoje, nesse dia, é os 20 anos da publicação dessa revista Margem Esquerda, né? Então saiu um número especial da Margem Esquerda, que vocês podem encontrar aqui na banquinha do lado. E esse volume especial, esse número especial da revista, tem justamente uma entrevista longa com o Roberto Schwartz, que talvez muitos de vocês conheçam, outros não conheçam. É um grande crítico da literatura brasileira. E foi ele que lançou a ideia, a palavra, o conceito de ideia fora do lugar. Então é muito interessante ver isso aí. Então, a ideia fora do lugar que o Roberto Schwartz estava analisando era o liberalismo. Quer dizer, o Roberto Schwartz analisa como que o liberalismo, especialmente no século XIX, no tempo que o Machado de Assis estava escrevendo os romances dele, quer dizer, o Brasil um país escravista, escravizador, e de repente vem e posa aqui de liberal, né? Quer dizer, uma ideia que na Europa já era ideológica, juntando já essa ideia de igualdade lá, era uma ideia ideológica, e mais ainda aqui nessa periferia que tinha escravos, e que hoje em dia não tem escravos oficialmente, embora se encontre escravidão em vários lugares ainda, mas tem um sistema parecido com esse de escravidão, e tem marginalização brutal de toda a população descendente dos antigos escravizados, indígenas ou africanos. Então, quer dizer, é duplamente ideológico. É isso que é fora do lugar. O marxismo, ao contrário, o marxismo no Brasil está no seu lugar preciso, né? Então, é na periferia que o marxismo, na periferia do mundo, na periferia da Europa, na própria Europa tem as suas periferias também, né? A gente pensa que está tudo muito bem lá, não está. Está aí esse pessoal na França, que a Letícia lembrou muito bem, em pé de guerra na rua, e uma guerra que não acaba nunca, né? E o presidente da França pode agora fazer as concessões, o pessoal continua na rua, porque é pouco. Aquilo que eles começaram a lutar não é mais só o que eles querem mais. Eles querem, no final das contas, e precisam se organizar para isso, eles querem o fim do capitalismo. Então, quer dizer, nessas periferias todas, é aí que está o marxismo, né? E não é uma ideia fora do lugar. E aí eu já pego um pouco a pergunta, também do que o Jácio fez, a respeito do centro-periferia, etc. Isso tem a ver justamente com a ideia de que o capitalismo é um sistema mundial. Ele vai fabricando periferias e vai mudando as periferias de caráter. Foi o que eu falei na minha primeira fala lá. E isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, também a fala dele fala de teoria da dependência, e eu penso aqui na teoria marxista da dependência, né? Então, uma coisa importante é perceber que, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi mais ou menos, então, lá por volta de 1950, por aí, o Brasil começa a se industrializar a passos rápidos. Ele já começou a se industrializar antes, né? Na década de 30, lá com Getúlio, etc. Mas depois da guerra, se industrializa a passos muito rápidos. As multinacionais todas, europeias, norte-americanas, tal, vêm para o Brasil, né? E aí o Brasil monta um parque industrial. E tem todo um grupo de pessoas que diz que isso é o progresso, que nós estamos alcançando o nível agora do primeiro mundo. Nós vamos conseguir nos tornar um país industrializado. O que eles não perceberam é que essa industrialização do Brasil a base era de multinacionais.
eram as multinacionais da Europa, as multinacionais dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, que estavam se instalando aqui. Não eram empresas brasileiras. As empresas brasileiras estavam sempre ali, pequenininhas, produzindo principalmente bens de consumo durável, ou seja, não durável, ou seja, roupa, basicamente roupa. Agora, onde é o ponto forte da acumulação de capital? Máquinas, automóveis, eletrodomésticos, tudo isso aí, indústria de plásticos, né? Tudo isso aí surgiu, tudo isso estava na mão das multinacionais. Então o cachorro está eu já acho que o teu cachorro está um espetáculo à parte aqui. Então, no fundo, o Brasil não estava se desenvolvendo e não tinha nenhuma possibilidade de alcançar esses países de industrialização mais antiga. O Brasil estava simplesmente realizando aqui, estava cumprindo um espaço, estava preenchendo um espaço dentro da nova ordem industrial, da nova ordem capitalista mundial. Não é que nós estamos alcançando ninguém, nem nos desenvolvendo. Quer dizer, nós estamos ocupando um espaço dentro dessa ordem capitalista internacional. Tanto é assim que quando a ordem capitalista internacional acha que é preferível agora transferir as multinacionais para o Extremo Oriente, para a China, para o Vietnã e para os países do Extremo Oriente, eles vão para lá, porque a mão de obra lá conseguia, pelo menos naquele tempo, ser mais barata ainda do que a mão de obra na América Latina, por exemplo. Então eles vão para lá e o Brasil se desindustrializa. E ninguém consegue entender, por que o Brasil está se desindustrializando? Por que o Brasil está voltando a ser um país agrário exportador, como já o Caio Prado tinha falado em 1942? Mas parecia que o Caio Prado estava superado. Mas não, o Brasil está voltando a ser exatamente aquilo que o Caio Prado descreve no livro dele, Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Ou seja, por quê? Porque simplesmente é um movimento internacional do capital. Não é progresso e não é retrocesso. Não é essa causa que a gente tem que apoiar. Não é essa causa do desenvolvimento dentro do capitalismo, porque não é desenvolvimento nenhum. O capitalismo, e nem na Europa é desenvolvimento. É toda uma população europeia que está submetida também à ordem capitalista. Então, quer dizer, nem parte alguma é desenvolvimento. São movimentos internacionais desse grande sistema de produção de mercadorias e de movimento da taxa de lucro, que é o sistema capitalista. Contra esse sistema não tem nenhuma possibilidade de acordo, tem que haver enfrentamento. Obrigada, queria muito agradecer as questões que vieram de vocês, ao Jorge, a Letícia, o Chavoso, e chamar o Kim para fazer o encerramento aqui da mesa.